Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Este é o canal Via Coach, um canal voltado para cursos e concursos. E hoje a gente vai fazer aqui uma aula especial para o pessoal que vai fazer o concurso da Prefeitura de Lauro de Freitas. Vamos falar da lei orgânica do município de Lauro de Freitas, tá bom? Eu peguei aqui a lei e a gente vai trabalhar esse conteúdo a partir de agora. Se você não conhece o canal Via Coach, está aqui. Por acaso, agora você conhece, se inscreva nele e dá um like, faz um comentário, fala com a gente e seja bem-vindo aqui ao nosso canal, né? O concurso da Prefeitura de Lauro de Freitas é um concurso que vai abranger aí 293 vagas, se não estou errando, é isso mesmo, 293 vagas, e traz aí para vocês a lei da municipal, que é a lei orgânica que rege toda a vida política e a existência do território, da administração pública e de tudo que diz respeito ao município de Lauro de Freitas. Então a gente vai fazer aí um pouco dessa aula. É uma lei de 1990. Lauro de Freitas é um município da Bahia, claro, você sabe disso, se você está aqui é porque você tem interesse no concurso. E aí nós vamos começar falando desse conteúdo. Esse conteúdo na prova deve ser cobrado algumas questões, talvez uma, talvez 10, talvez 5 questões. Deve estar especificando no nosso edital, porque não pode ser assim tão aleatório, né? Mas depois a gente fala desse assunto aí. Tá bom? Vamos falar da lei orgânica do município, então. A lei orgânica do município é a lei maior do município, né? É a lei que traz ali toda a normativa e também os objetivos da existência desse município. Traz ali as doutrinações, vai falar sobre os bens que o município tem, as competências que cabe ao município, aquilo que cabe ao município fazer, aquilo que é obrigação do município fazer. Vai falar do tipo de organização política, vai falar também de princípios, né? De princípios, por que esse município existe, qual é a finalidade. Então a lei orgânica, ela traz ali também, vai falar também sobre as competências de cada poder, né? Então se a gente pegar aqui o índice, ó, a gente vai ver aqui, ó, vai falar da organização do município, como o município é organizado, né? Como o município está organizado dentro da federação. Vai falar sobre esses princípios fundamentais, né? O princípio da igualdade, o princípio do pluralismo político, vários outros princípios, né? Vai falar sobre a organização político-administrativa, vai falar do legislativo, do que compete ao legislativo e o que compete ao executivo. Não vai falar do judiciário, porque não tem judiciário no município. Veja que já é um detalhe aqui para você, não tem, né? Falar dos bens do município, vai falar das competências. O que compete ao município, o que compete ao governo federal, o que compete ao governo estadual. Isso são competências. Vai falar dessas competências do município. O município tem a competência da saúde, do transporte, da educação. Aí na esfera municipal, o que compete ali ao município fazer, a obrigação do município fazer, nesse sentido. Isso que é competência, tá? Vai falar também da administração pública, o que cabe à administração pública fazer, princípios e procedimentos. Olha aqui, vai falar de você também, servidor público municipal, né? Vai falar dos servidores públicos municipal. Vai falar do poder legislativo. Vai falar também das competências da Câmara Municipal, as funções legislativas. E legislativo é o quê? Criação de leis. E vai falar das competências também fiscalizadoras, né? Vai falar desse funcionamento das câmaras, das comissões, das sessões extraordinárias, das aberturas das sessões e das suas deliberações, das atribuições dos componentes da mesa. Veja que ele vai aqui, ó, dizer todo o funcionamento da Câmara Municipal, está lá na lei orgânica, como é que funciona, né? Em relação ao Poder Legislativo, isso aqui foi em relação à Câmara Municipal, né? Do Poder Legislativo, ó. Poder Legislativo, disposições gerais, emenda da lei orgânica, das leis. Aqui está falando já de outra coisa, já é um acréscimo ali. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Dos vereadores. Quantos vereadores tem no seu município? Por que tem esse número? Você sabe disso? A gente já falou disso aqui no canal. Em outros vídeos para concursos, por exemplo, lá de Itabuna, né? Estamos falando aqui agora para Lauro de Freitas, né? Aí vai falar, ó, dos impedimentos,
da perda do mandato, como é que se faz para um vereador perder o mandato, como é que se substitui, como é que é substituído um vereador, quando é que entra o suplente, né, no lugar do vereador, do decoro parlamentar, também vai estar colocado ali na lei orgânica. Então até aqui ele falou do poder legislativo, que rege todas as prerrogativas, impedimento, perda de mandato, suplência, tudo vai tratar, essa lei orgânica vai tratar, né? Agora aqui falando do poder executivo é a mesma coisa, ó, as atribuições do prefeito, as responsabilidades dele. Aí vai entrar os secretários, como é que vai funcionar os secretários, o cargo de secretário, a Procuradoria-Geral do município, a Guarda Municipal, do sistema de tributação, vai falar também do sistema de tributação municipal, vai falar também desses princípios gerais. E aí então, ó, essa lei, a gente está aqui na página, essa lei tem 59 páginas, olha aqui, 59 páginas. Até aqui, tratou ali de quê? Está tratando de quê aqui? Está tratando de tudo que rege o município até aqui, veja bem, ó. Falou sobre a organização do município, falou sobre o poder legislativo e todos seus pormenores de funcionamento e de tudo mais. Está falando aqui agora do poder o quê? Executivo, do prefeito e do vice-prefeito, a atribuição de cada um. Fala sobre os secretários, como é que eles vão atuar, como é que funciona a secretaria, como é que ele deve ser eleito, quais são as exigências para se colocar um secretário municipal. Das atribuições do orçamento. Aqui no título 4 já fala das atribuições do orçamento, sistema tributário municipal, como é que o município vai cobrar os impostos, né? As limitações do poder de tributar, dos impostos do município, das receitas tributárias repartidas, das finanças públicas. E no título 3, no título 4, aliás, vai falar da ordem econômica, né? Dos princípios gerais da ordem econômica, da política urbana. O que é a ordem econômica? Todo o funcionamento da economia do município, da gestão municipal em relação ao comércio municipal. E aí vai falar da ordem social. Quais são as ordens sociais? Ele vai botar aqui, ó, princípios gerais dessa ordem municipal. Vai falar de coisas importantes para o cidadão, como saúde, assistência social, educação, meio ambiente, saneamento básico, transporte urbano, dos deficientes da criança e do idoso. Então isso aqui é o quê? Isso aqui basicamente, ó, é a parte principal para mim, que eu acho, que é quando o município se coloca como responsável por ajudar a população a viver, né? Aí para mim isso é muito importante. E aí aqui nós temos também disposições transitórias, né? E aí tem aqui a emenda 2, a emenda 3, a emenda 4 e 5 da lei orgânica. A gente precisa ver o que são essas leis. Então basicamente aqui, ó, nós temos aqui, ó, 5 títulos, né? Na lei orgânica nós temos aqui, ó, o título 1. O título 1 vai tratar da organização do município, a organização principalmente político e administrativo do município. No título 2 você tem que ter em mente que vai falar do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores e seus vereadores. No título 4 vai falar, então, aliás, no título 3, a gente estava no 2, no 3 vai falar do poder executivo. No título 4 vai falar da tributação e do orçamento. E no título 5 vai falar também aqui da ordem econômica. Já no título 6 fala sobre, aliás, no título 6 vai falar da ordem social. Ordem social, né? Que é aquela parte que eu disse que é mais importante. E aí esses títulos, eles são divididos em capítulos, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até aqui no caso da ordem social, até o capítulo 8º, né? Até o capítulo 8º. Então tá aqui, isso aqui, ó, é uma introdução, fiz aqui uma introdução à Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas, que tem como lema: nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Esse é o lema lá do município, né? Então essa aqui é a lei orgânica, a lei principal do município de Lauro de Freitas. Uma lei que tem
7 títulos, aliás, 7 títulos, isso mesmo, dividido em capítulos, e às vezes os capítulos são subdivididos em seções, né? Por exemplo, aqui da ordem tributária, ó. Aí dividiu no capítulo 1, capítulo 2. E o capítulo 1 foi dividido em seções, não é? Em seções. Então essa é a ordem aí da lei orgânica do município. A gente viu ali o índice. Vamos para o preâmbulo da lei. Pessoal, o que é importante? Você tem que conhecer toda a lei. Você tem que conhecer a lei do início ao fim, para você ter uma noção de como essa lei funciona, tá? Para quando você for responder a prova, você tem em mente que essa lei não trata só de política do município, mas também trata do social. Não trata só do prefeito, não trata só dos bens do município, trata da ordem social. Não trata somente do poder executivo, trata também do legislativo, trata também da tributação. Então você tem que ter essa noção geral. Foi isso que a gente fez na primeira parte aqui. O preâmbulo diz o seguinte: nós, os representantes do povo de Lauro de Freitas, reunidos em Câmara Municipal, aqui foi a Câmara de Vereadores lá naquela época, né? Com as atribuições previstas no artigo de número 29 da Constituição Federal, votamos e promulgamos essa lei sobre a proteção de Deus, a seguinte lei orgânica. Tá aí. Eles promulgaram então ali a lei orgânica do município de Lauro de Freitas. E aí eu marquei aqui para você, ó, as palavras-chave para você pegar essa apostila já e trabalhar ela, né? A gente está montando uma apostila para a Prefeitura de Lauro de Freitas. E você que está acompanhando nosso canal, veja que eu já dei uma marcada aqui nas palavras-chave principais, ó. Isso aqui, quando você pega, você já vai pegando os tópicos principais, fica mais fácil, tá? De você ver. Então vamos fazer essa lei baseada nessa primeira aula, baseada nessas marcações que eu fiz aí. Se você quer adquirir o material para a Prefeitura de Lauro de Freitas, que vai com legislação e informática, vai com legislação, toda a legislação comum que foi pedida, a gente vai mandar uma apostila cheia de questões para você, questões sobre princípios fundamentais, questões sobre o poder executivo, legislativo, sobre a administração. Fala com a gente, ó. Vou deixar o telefone para você que é de Lauro de Freitas. Eu estou aqui no DDD 73, ó, 73 aí 981 550279. Fala comigo que eu mando essa apostila para você por R$9. Vou botar aqui, ó. Ali foi o telefone. Tá aqui por quanto? Por R$9,90 eu mando para você. 99 não. 9,90 centavos eu mando para você. Esse número que eu te dei é o Pix, tá? É o 73981550279. É meu Pix também. Você pode mandar os seus R$9,90 e manda o recibo que eu mando para você essa apostila toda marcadinha com as palavras-chave principais que você deve compreender. E aí você vai acompanhando no canal as aulas que a gente vai fazer aqui sobre a lei orgânica do município de Lauro de Freitas. Adquira essa apostila, vai ser importante para você, tá? Porque aí você acompanha as aulas do canal. Basicamente a gente vai fazer aulas para Lauro de Freitas de informática. A gente já fez, aliás. Já fez no canal, tá tendo várias aulas já. E sobre lei orgânica agora. Aí você pode adquirir essas duas apostilas. A gente manda para você. Informática e lei orgânica com várias questões, tanto de informática quanto de lei orgânica, por R$9,90. Eu mandar as duas para você, tá? Por R$9,90. Tá fazendo promoção para começar, né? Porque a gente está vendendo a título simbólico isso aí, tá? Não é nem venda, na verdade, né? É venda porque tá recebendo, né? Mas a título simbólico aí, R$9,90. Então vamos começar a estudar um pouco a lei orgânica do município de Lauro de Freitas. Vamos começar, pessoal, aqui, ó. Lei orgânica do município de Lauro de Freitas. Da organização do município e dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, ele diz o seguinte, ó. O município de Lauro de Freitas, em uma união indissolúvel ao Estado da Bahia e a República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva na sua área territorial e competencial o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa, solidária, fundamentada na autonomia
na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos e diretamente nos termos desta lei orgânica da Constituição Estadual. Então aqui, pessoal, o que está falando aqui? Está falando o seguinte, ó, princípio fundamental, né? O município de Lauro de Freitas tem uma união indissolúvel com o estado da Bahia, ou seja, ele não pode ser dissolvido, ele sempre vai pertencer ali ao estado da Bahia. A própria lei orgânica do município proíbe a dissolução, tá? Porque também está ligado ao que? À República Federativa do Brasil, né? ao país. Constituído dentro de o quê? De um Estado democrático de direito, em esfera de um governo local, de competência territorial e na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a construção de quê? De uma comunidade livre, justa e solidária. Isso aqui são princípios democráticos, basicamente, né? Que ele pega e coloca ali nos princípios fundamentais do município. Que é quem é que fala sobre uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político? Eu mostro para você que isso aqui são princípios constitucionais, tá? Então, vou botar aqui, ó, no Google. Tá aqui no Google e vou botar aqui, ó, Constituição Federal. Constituição Federal. Planalto, né? Planalto. Isso aqui, ó. Planalto é porque é lá que tá, né? A lei orgânica. A Constituição Federal. Então, isso aqui, ó, você vai ver, ó, que o município, os princípios fundamentais do município, ele se fundamenta lá na Constituição, ó, porque essas leis todas, elas se baseiam, todas as leis do país se baseiam na Constituição. Porque assim, ó, há uma hierarquia de leis. Vou botar aqui para você, ó. Há uma hierarquia de leis. Então você tem aqui, ó. Vou botar aqui para você ver, ó. Vou desenhar de novo essa pirâmide. E aqui a pirâmide você tem aqui, ó, CF. O que é CF? Constituição Federal, tá? É a lei mais importante do país. Todas as outras leis, elas estão abaixo da Constituição. Isso aqui a gente chama de hierarquia das leis, tá? Hierarquia das leis. Então aqui a Constituição, ela está no topo, e as outras leis que vier, seja lei de estado, lei de município, elas devem se respaldar na Constituição. Elas não podem contradizer a Constituição. Se elas contradisser a Constituição, elas são inconstitucionais, porque a Constituição é a lei maior. Então, lei maior, Constituição, todas as outras devem, para existir, estarem baseadas aqui, ó, na CF, na Constituição Federal. Então, quando você pega aqui o município de Lauro de Freitas, ó, você vai ver esses princípios fundamentais, ó, você vai encontrar eles aqui na Constituição, ó. Você vai ver ele aqui, ó, baseado em quê, ó? Aqui é a Constituição. Que é a Constituição já. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que é para colocar mais perto aqui para você ver. Tomara que esse site seja responsivo. Ele é responsivo. O que é responsivo? É quando ele se adequa ao que a gente vai pedindo, ele vai se adequando, né? Por isso que ele demora um pouco até para responder aí. Então você vai pegar aqui, ó, você vai ver, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático de Direito, assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, da liberdade, da segurança, bem-estar, desenvolvimento, da igualdade, da justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna. Então aqui nós temos aqui, ó, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna internacional, aqui no caso da Constituição. Mas veja
Que aqui ele está falando o quê? Dos direitos sociais, individuais, como liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, fundada na harmonia social, comprometida com a ordem interna e externa. Vai ver a mesma coisa aqui, ó. Você vai ver, ó, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais de trabalho, livre iniciativa, pluralismo político, exercendo o quê? Seu poder por decisão dos munícipes. Os munícipes exercem o poder? Exercem quando votam no representante, né? O representante é quem vai falar pelos munícipes. O representante ele fala pelos munícipes. Mas quem botou ele lá foram os munícipes. Então é um poder ali que é dos munícipes, né? Que quando o prefeito ou vereador é ruim, na próxima eleição eles trocam. O poder é do povo. Troca, bota outro representante, né? Então, esses valores aqui, esses princípios fundamentais, estão com fundamento aqui, ó, na Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1998. De 1988, né? Eu falei de 98, é de 1988. Já teve várias constituições. A de 88 é a que a gente é a que está valendo, né? Na prática é a que está valendo, né? Pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Lei Orgânica Estadual e da Constituição Federal. Então aqui, ó, ação municipal, agora a gente vai adiante, no parágrafo único. Isso aqui a gente está falando de quê? De princípios fundamentais. Se você entender o que é um princípio fundamental, o que é a Constituição, o que é Estado Democrático de Direito, você já começa a facilitar a sua vida para você entender a Constituição Federal, a lei orgânica, a lei do Estado da Bahia. Você começa a entender toda a estrutura dessas leis quando você vê que nenhuma delas fere os direitos fundamentais, os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos da cidadania, os valores do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, que quer dizer que pode ter vários partidos, pode nascer outros partidos, pluralismo político, pluralismo de ideias, né? Pluralismo de ideias políticas, pode ter vários tipos de ideias, desde que essas ideias não violem as leis, né? A Constituição, que vai falar justamente sobre isso. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Se você tem um partido político pregando desigualdade, então ele é inconstitucional. Ele incorre em crime, né? Ele incorre em crime, ele está cometendo crime porque ele está querendo que um grupo seja mais privilegiado que o outro. Então, se falar em igualdade, não é se falar em comunismo. Se falar em igualdade é falar na criação de uma sociedade livre, justa e solidária. Não é comunismo. Porque tem muita gente confundindo isso aí, né? Porque impregnar a cabeça de muita gente dizendo que isso tudo é comunismo. Tem nada a ver. Tem a ver com a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade para todos. Mas tem muita gente que não quer a sociedade para todos, quer a sociedade para o grupo deles, né? Pessoal, por enquanto aqui, ó, dos princípios, esse aqui é o artigo 1. Isso aqui cai com prova? Claro que cai, né? Claro que cai. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões, né? Parágrafo único. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégio ou distinções entre distritos, bairros, grupos sociais ou pessoas, contribuindo para reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito. Olha, destacado, grifado ali para você. Se você não está acompanhando, eu vou botar aqui para você, ó, sem preconceitos de qualquer espécie. Isso aqui é totalmente democracia. Se você não sabe o que é democracia, saiba que é isso. O que é democracia? Bem-estar de todos. É comunismo? Não. Isso aí é burrice. Comunismo? Não, pessoal. Isso aí é burrice. A pessoa está sendo burra e não sabe. Por quê? As nossas leis elas não são comunistas. Elas são leis democráticas. E democrática quer dizer o quê? Aquilo que é para todos. Aquilo que é para todos. É bem de todos. Você vai lá na praça, você pode sentar no banco. O banco é um banco comunista, né? Digamos. Se você pode sentar lá e ficar lá, e outra pessoa depois pode vir também sentar, e você sai dali, isso é comunismo? Claro que não. Isso é coletivismo, é coletividade, é um bem que todos adquiriram, que todos podem ter acesso. Isso não é comunismo. Você também precisa de igualdade para as pessoas. Não importa se ela é branca, preta, negra, se ela é amarela, se ela é índia, se ela é rica ou pobre, se ela é
homossexual ou heterossexual, não importa se ela é LGBTQIA+, não importa. O que importa é que ele é um cidadão e ele tem o direito, como diz a Lei Orgânica do município de Lauro de Freitas e a Constituição Federal, ó, sem preconceitos de qualquer espécie, tá vendo? É isso. Aí, para você entender a lei orgânica, você começa entendendo os princípios fundamentais. O município não pode discriminar, o município não pode dar privilégios a alguém, o município não pode fazer distinção entre bairros. O que tem nos bairros tem que ser no centro, o que tem no centro tem que ter nos bairros, não pode ter. Se tiver na sua cidade uma área que está discriminada, o prefeito deve ser acionado, os vereadores, né? A justiça deve ser acionada, porque a lei orgânica do município, baseada na Constituição Federal, que é a lei maior do país, diz que tem que ser igual. Então não tem jeito, tem que ser igual, então tem que providenciar também para os bairros, entendeu? Sem preconceito, porque aí você pode caracterizar preconceito. Claro que eles usam outros argumentos para fazer no centro e não fazer nas periferias. Obras que eles fazem no centro não fazem na periferia. E aí eles usam argumentos históricos, que não foi eles, que não é assim, que eles estão tentando. Mas na verdade a gente sabe que muitas vezes não estão nem pensando nisso, né? Às vezes nem lê a lei orgânica, nem conhece a lei orgânica. Você vai fazer uma prova dessa numa Constituição totalmente democrática, justa, livre, solidária, sem preconceito, privilégio para ninguém. Você conhece isso tudo, mas você vê que às vezes o poder público ele peca, né? Ele peca porque ele manda você aprender isso aqui e depois lá você vê na prática que muitas vezes é outra coisa, né? Então aqui no artigo 2, já estamos no artigo 2 agora, ó, são os poderes dos municípios independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Se fosse na Constituição, ó, vai dizer assim, ó, cadê? São poderes independentes e harmônicos entre si, são três: executivo, legislativo, executivo e judiciário. Nas leis orgânicas, como essa aqui, do município de Lauro de Freitas, você vai ver o quê? Você vai ver que só são harmônicos entre si o legislativo e o executivo. É porque no município não tem poder judiciário. Ah, mas na minha cidade tem um fórum, tem um juiz. Tem, mas é do estado. Isso aí não é competência do município. Não é que o município não pode ter. É que esses... Normalmente os municípios só tem legislativo e executivo. O judiciário pertence ao estado, né? É o poder executivo que pertence ao estado, que está lá no seu município. Quando o seu município tem comarca, chama comarca quando o município tem fórum. Aí tem fórum, aí vai ter o promotor, vai ter o oficial de justiça, vai ter o escrevente de cartório, vai ter o juiz, a figura do juiz ali, vai ter outros funcionários da justiça, mas todos eles são funcionários estaduais, tá? No artigo 3º vai falar o seguinte: o município, objetivando integrar a organização, planejamento e a execução de obras públicas de interesse comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao estado para formar a região metropolitana. Então, o município ele pode se associar a outros municípios e formar uma região metropolitana quando é de interesse coletivo, né? Objetivando o que? A execução de uma obra de funções públicas de interesse regional comum. Aí ele pode fazer isso, né? No parágrafo único do artigo 3º, diz que o município poderá, mediante autorização de lei municipal, passando pela Câmara, celebrar convênios e consórcios, contratos com outros municípios, com instituições públicas ou privadas, ou entidades representativas da comunidade, para o planejamento, execução de projetos de lei, serviços e decisões. Então aqui o município ele também poderá se associar a outros municípios para fazer obras, projetos, leis, serviços, tomar decisões. Tudo isso se tiver uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, né? Então aqui, pessoal, a gente falou aqui, ó, sobre a estrutura dessa lei. A gente falou até agora sobre a estrutura da lei orgânica do município. Espero que você esteja gostando. Deixe seu like, compartilhe, comente aí embaixo, porque isso é importante para o canal crescer e a gente fazer mais vídeos para você, tá? Se você está gostando, então dá um like. Se você está gostando, se inscreve. Porque a gente vai aumentando nossa capacidade de produção e a gente também vai se sentindo satisfeito. Nós vamos fazer questões agora com essa primeira parte, para depois a gente avançar, tá certo? Então, a gente vai começar a fazer as questões. O que é que cai aqui nos concursos sobre isso aqui? Vamos fazer agora. Vamos fazer agora para você ver como é gostoso você estudar lei orgânica do município.
Então, pessoal, estou trazendo agora 3 questões sobre o artigo 1º que a gente acabou de estudar aqui, para você ver como isso pode cair no seu concurso, tá? Então, trouxe 3 questões sobre a lei orgânica da Prefeitura de Lauro de Freitas. Eu devia ter colocado aqui da lei orgânica do município de Lauro de Freitas, mas vocês entenderam, né? Então, aqui, questão 1. De acordo com o texto do artigo 1, né? Qual é o objetivo principal do município de Lauro de Freitas em relação ao seu desenvolvimento? Qual é o objetivo principal do município em relação ao seu desenvolvimento? Qual é, então? Então, aqui nós temos a primeira alternativa, estabelecer uma hierarquia política. Olha só, não pode ser estabelecer uma hierarquia política, porque esses municípios seguem a Constituição, seguem a democracia, então não pode ser essa. Hierarquia é uma coisa de ditadura. Na democracia, a gente segue um coletivismo, né? A gente segue um coletivismo. Não é comunismo isso, tá? Vamos voltar para B. B, alcançar a independência. Lá nós vimos que é uma união indissolúvel, então não pode ser a tentativa de alcançar uma independência. Então essa aqui, ó, já está errada. Hierarquia já está errada. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá isso no artigo 1, comunidade livre, justa e solidária. Eu marcaria, sem pensar 2 vezes, essa alternativa. A D diz o seguinte: promover a supremacia da livre iniciativa sobre outros valores. Claro que não, né? Livre iniciativa é você montar o comércio do jeito que você quer, a indústria do jeito que você quer. Aí uma supremacia da livre iniciativa sobre os outros valores? Claro que não. O objetivo é construir uma sociedade, uma comunidade livre, justa, solidária, tá? Então tá aí, letra C. Outra questão, questão 2, diz o seguinte: segundo o texto, em que fundamentos está baseada a construção da comunidade do município de Lauro de Freitas? Em quais fundamentos, né? Está fundada na autocracia. A autocracia é um governo autocrata. No individualismo, também não. Constitucionalmente, não poderia ser uma autocracia nem um individualismo. Está fundada, então, a construção da comunidade do município de Lauro de Freitas no nacionalismo? Também não. Na centralização do poder? Claro que não. A democracia não é centralização, a democracia é difusão do poder, né? Na autonomia, na cidadania e na dignidade da pessoa humana, veja que são valores democráticos. São valores democráticos. Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana. Ó, se você olhar aqui, ó, você vai ver, ó. Você vai ver aqui, ó. Comunidade livre, dignidade da pessoa humana, descendo o poder. E aí nós temos aqui construído o Estado Democrático em defesa do governo local, autonomia, cidadania e construção de uma comunidade livre e solidária. Se você olhar aqui, ó, autonomia, cidadania e dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana também está incluso nesses pormenores aqui da Constituição. Marcaria sem dúvida a letra C também. Na oligarquia, ou seja, um governo de oligarcas, dos poderosos, no monopólio político, não. Monopólio político não, tem que ser o quê? Um pluralismo político, né? Então são palavras importantes para você compreender. Então qual é a forma de exercício do poder municipal de Lauro de Freitas de acordo com o texto, ou seja, o artigo 1 da Constituição? É exclusivamente por representantes eleitos, diretamente pela República Federativa do Brasil, unicamente através da Constituição Federal, por decisão dos munícipes, representantes eleitos, ou diretamente, conforme as constituições estadual e federal. Olha, sem dúvida, está aqui, ó, poder político, ó, a ação municipal desenvolve-se em todo o seu território sem privilégio, são poderes, aí diz aqui, ó, exercendo seu poder por, olha, tá aqui, ó,
exercendo seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos. Só pode ser pelos seus representantes eleitos. Ou diretamente nos termos da lei orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Se você não lê aqui, aí você chega aqui e marca esse, né? Se você não lê a lei. Mas se você ler, você vai ver que a questão, para ela ficar completa, a mais completa é essa aqui, ó, por decisão dos munícipes, representantes eleitos, né? Ou diretamente conforme as constituições estadual ou federal. Estadual, estadual ou federal, nos termos da lei orgânica, diretamente pelos seus representantes eleitos. Só pode ser a mais completa aqui, né? Que é a letra D. Você tem que olhar todas as questões para você não marcar errado, né? Para você não marcar errado. Pessoal, é isso. Isso aqui foi o artigo 1, a gente estudou o artigo 1. Se você gostou, aí você deixa um like, você se inscreve. Eu vou fazer o artigo 2, tá? Vou fazer o artigo 2, que é questões aqui para o artigo 2, para a gente treinar e a gente ver como é que os concursos cobram. E é isso, concurso da Prefeitura de Lauro de Freitas. Estou colocando aqui para você a lei orgânica. Expliquei aqui para você e quero que você adquira a nossa apostila para você se dar bem sim na Prefeitura de Lauro de Freitas. Vai com tudo marcadinho assim, ó. Vou até salvar aqui, ó. Vai com tudo marcadinho para você assistir a aula depois você pegar aí. Tá certo? Você pegar aí, você estudando, você vai vendo esses detalhes que a gente vai marcando, você vai receber elas todas riscadas aí, tá? De maneira que você consegue ler e ver os detalhes do que a gente falou. Tá certinho? Então, pessoal, valeu. Eu espero que você curta o canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ajude o canal a crescer, que é importante pra gente, é importante também para você ter mais material para você estudar. E quanto mais você souber, mais chance você tem de se encaixar, né? Não se esqueça também que depende muito de você estudar de maneira correta, depende muito de você estudar com pessoas que aprenderam a estudar, que tropeçaram, caíram e sabem como se levantar, e que tem garra e fé para vir aqui, botar a cara a tapa e pegar uma lei orgânica e fazer aí para você ver que não é tão difícil como a gente pensa, né? É possível sim passar. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que é possível, mas faça a sua parte, tá? Temos aí a apostila para você com valor bem pequeno. Faz o que eu falei aí no início do vídeo para você adquirir e a gente vai mandar para você esse material e você vai conseguir se superar. O concurso ainda é dia 24/9, tem um mês aí para você estudar. Você pegar esse material, estudar, acompanhar as aulas que a gente vai fazendo, vai ser legal, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau!